Você tem prestado atenção nas coisas que você anda comprando aí na internet? Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus. E hoje eu gostaria de trazer uma pauta que talvez eu não tenha visto sido abordada desta forma. E, como mulher, gostaria de falar sobre o consumismo desenfreado que vem atingindo a gente, principalmente por causa dos vídeos aí na internet. Quanto mais a gente compra, mais a gente quer comprar, mais coisas são lançadas, mais tendências, mais tecnologias, mais moda e por aí vai. E quando você vai ver, você tá lá com um monte de coisa em casa que você não usa, que aí você também não desfaz, não joga fora. Tem muita gente que tem apego com as coisas e fica lá aquele monte de coisa dentro da sua casa e aí você fica com dívida sem utilidade para as coisas. E nós temos diversas passagens na Bíblia que nos alertam sobre isso também. A gente não vai achar assim, falando, a palavra consumismo, né? Mas eu separei a passagem de Lucas 12:15 pra gente meditar nela, que fala um pouco sobre isso, que é a parábola do rico insensato. Então, vamos ler? Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Estamos vivendo uma sociedade moderna, com tantas coisas evoluindo, e aconteceu comigo recentemente a seguinte situação. Eu amo comprar roupa. E eu tenho muita roupa. E aí, o que eu tava fazendo? Pesquisando mais roupa. Onde? Na Shein. E aí, eu já tinha várias coisas lá no carrinho e tal, e eu olhando, e uma roupa mais bonita que a outra, e lançamento de roupa e tal. Ai, mas esse modelo aqui eu não tenho, essa aqui eu não tenho. E aí eu falei assim, não, vou parar de egoísmo, né? Vou olhar umas roupas aqui pro meu marido, porque eu compro muita roupa pra mim, ele tá precisando e tal. Fui olhar. No final das contas, eu não gostei das roupas masculinas. E no outro dia eu falei com ele que eu tava olhando, né? Ele falou assim: não, você tá doida, olha o tanto de roupa que você comprou pra mim recentemente e tal. Não precisa comprar mais roupa pra mim, não sei o quê. E meu marido, assim, super simples, né? Com essa questão. Não sei como ele consegue, mas ele vive com uma pequena quantidade de roupa, que a minha parte do guarda-roupa já não tá cabendo mais. E aí eu naquilo tal, eu falei, então eu vou comprar pra mim, né? Pensei assim, eu vou comprar pra mim, tá. Selecionei, tira a roupa daqui, põe a roupa dali e tal, não sei o quê. E avancei, né, pra parte de pagamento. Que eu me lembro da última vez que eu tinha comprado na Shein, tava parcelando só de até 3 vezes, né? Antigamente era até 6. E aí, não parcela mais sem juros. Aí eu não tive coragem de comprar. E depois, logo que eu tive essa experiência lá no aplicativo da Shein, eu abri um Instagram, no feed do Instagram, tinha um vídeo de uma mulher que eu gosto muito do pensamento dela ali. E ela falando sobre essa questão do consumismo, né? Eu falei, gente, olha como que a gente tem que estar sensível às coisas. Eu fiz de tudo pra comprar, né? Simulei várias vezes o que ia ficar mais barato. No final das contas, eu não comprei por causa de que eu não ia ter coragem de passar a parcela inteira de uma vez no cartão. Fora que o meu cartão já tava lá nas alturas. Eu nem devia estar olhando roupa. E aí eu fui tendo um sinal atrás do outro. Falei, gente, é Deus. Deus tá querendo me mostrar alguma coisa com essa situação. Que bateu justamente nessa questão do consumismo. Se eu já tenho a consciência de que eu tenho roupa suficiente aqui para passar o ano,
E são roupas que eu me sinto bonita, que eu me sinto bem nelas, né? Porque eu sei que existe, né, aquela situação de quando a pessoa tá numa transição ali, principalmente quando a gente retorna para a presença, é normal que você fique incomodado com vestes, né, com várias coisas. Então aí você precisa, às vezes, né, você vai precisar talvez fazer um investimento. Mas esse não era o meu caso. E aí eu fiquei tão mexida com aquilo, tão abalada com aquilo. Por quê? A compra online, pensa um negócio. Assim, eu não sei como isso é para os homens. Mas assim, eu como mulher, eu falo, cara, você fica um tempão ali pesquisando as roupas. E aí você vai e tenta achar tal modelo, tá. E assim, eu fiquei pensando, olha o tempo que eu perdi montando esse carrinho, que tipo, era pra eu estar dormindo, eu nem podia comprar e eu tava lá. E eu fiquei assim, e é muito engraçado, né? Porque eu até pensei assim, será que Jesus compraria? Acho que Jesus não compraria essas roupas, sabe? Não pelo estilo da roupa, mas porque não era o momento. Não era o momento. E eu sabia que não era o momento. Eu tava lá caçando trem pra comprar. E eu vejo que tá tudo na nossa mão. Então a gente tá a um clique da compra. É claro que são estratégias, né, das marcas para vender, isso faz parte do capitalismo e tal. Mas a gente tem que ter os olhos espirituais abertos para essas questões também. Por quê? Às vezes vai gerar um desgaste no seu casamento desnecessário. Às vezes você comprou lá, sei lá, quantas roupas, quando não tinha necessidade, você precisava fazer alguma outra compra para casa, ou você e seu marido tá ali planejando juntar dinheiro para fazer tal coisa, e você foi irresponsável, querendo ou não, isso é uma irresponsabilidade. Você foi irresponsável, gastou esse dinheiro com coisas que não eram necessárias no momento. E às vezes, pela pressão externa, a gente começa a ter esses comportamentos também. Porque às vezes uma amiga fala, fulano, nossa, você viu isso, tal, que não sei o que, tendência, eu tenho que comprar. Então. E começa essas coisas. Aí você tá lá no Instagram, aí você tá vendo tal artista lá que tá usando, e aí você tem que comprar. E aí começa aquela enxurrada de informação em cima de você, porque tá todo mundo usando, você também tem que comprar. Como assim? Só você vai ficar de fora da moda? Só você não vai ter tal tecnologia? Só você não vai ter o último iPhone? Isso também é estratégia de Satanás na sua vida. E Jesus desmonta completamente essa lógica no mundo moderno, no versículo de Lucas que eu acabei de ler aqui. O que a gente precisa focar? É no valor e não no acúmulo. Porque se nós estamos preocupados com os nossos bens terrenos, que você está perdendo uma tendência, que você está perdendo uma moda, você está perdendo uma tecnologia, você está focado aqui. E o que isso traz, né, de benefício para você? Isso vai te gerar aquele sentimento, aquele ciclo vicioso. Porque quando você mais compra, mais você quer comprar. E a gente não tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para desfrutar de uma vida abundante em Cristo. Então esse deve ser o nosso foco constante. Às vezes você pode evitar pequenas brigas ali, seja no seu casamento, seja com a sua família. Evite problemas para você mesmo e dá uma freada nesse consumismo aí. Tome cuidado também com o tipo de coisa que você anda comprando. Às vezes você não sabe o significado espiritual de certos objetos, de coisas que você compra aí pela internet. Então, consagre também tudo que você for colocar dentro da sua casa. Peça ao Senhor, né, para te livrar você e sua família de todo mal. E peça a Deus que trabalhe, te ajude a trabalhar o equilíbrio mesmo. E que esses excessos sejam cortados da sua vida. Porque pode não parecer, acho que quando a gente fala, automaticamente, nossa cabeça, pelo menos comigo, né? Quando a gente fala de idolatria,
a gente pensa logo em uma pessoa, a maioria das vezes um artista, né? Um cantor, sei lá, um ator que você gosta muito, que você fica idolatrando ali. Mas o amor ao dinheiro, essa ganância pelas coisas, é um tipo de idolatria, né? Porque você tá idolatrando o dinheiro, você tá idolatrando ali o material e só pensando em mais, e mais, e mais, e mais. E muitas das vezes também a gente tem algum problema que não tá conseguindo resolver e desconta em cima disso. É igual pessoas que descontam as frustrações, os problemas na comida. E tem gente que desconta no dinheiro. Tem gente que tem dinheiro pra isso? Tem gente que não tem e se afunda em dívida, né? Usa cartão de crédito de forma irresponsável e criam todo um problema aí desnecessário. Essa questão do consumismo, promete preencher um vazio que não vai ser preenchido. Vai ser só continuar nessa tampando buraco, e na verdade não tá tampando, tá só afundando mais. E quem pode preencher esse vazio é somente Cristo. Então por isso tem muitas pessoas também que têm tanto dinheiro e são infelizes. Você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não é feliz, né? As falas dela são tristes, são um pouco carregadas. Porque no final das contas a gente não tá aqui, não é pra isso. Não é problema nenhum a gente desfrutar, a gente comprar nossas coisas, né? Ter nossas conquistas materiais, mas primeiro de tudo é olhar para Cristo. Ele sim vale a pena, ele sim pode tampar esse vazio que você está sentindo. E dinheiro, né? Não vai adiantar, roupa, comida, não vai adiantar. Porque sempre vão ter mais e mais lançamentos para você comprar, que vai te prometer uma coisa que o outro objeto não faz. Sempre vai ter uma moda diferente que não se encaixa aí na roupa que você tem, no guarda-roupa, que não vai ficar legal a composição. E um conselho, né, para as mulheres, para os homens também, tem homens que gostam de seguir ali as tendências. A tendência é você, a moda é você, então não fica preso nisso não, que isso aí é bobagem. Tem como você andar bem arrumado sem seguir tendência, sem ter que trocar seu guarda-roupa toda vez que troca a coleção aí, tá bom? E se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui equilíbrio para eu saber que a palavra foi entregue para a pessoa certa. Um beijo e até a próxima!